Oi, gente, tudo bem? Seguinte, convidei, né, as pessoas, não sei se as pessoas virão. Então, convidei as pessoas hoje para vir falar sobre a gestação, né? Sobre a gravidez e o que acontece com com a psique nesse momento da gestação. Eu vou fazer assim, eu vou começar e eu vou deixar gravado. Então, se as pessoas chegarem e quiserem trocar, a gente vai trocando. Senão, de qualquer forma, fica aí o vídeo gravado para depois as pessoas que não puderam ver agora assistirem depois. Combinado? Qual é a ideia? A ideia é ser a roda de leitura desse livro aqui, né? 9 meses na vida de uma mulher, uma abordagem psicanalítica da gravidez até o nascimento. Quando a gente fala de psicanálise, a gente está falando do quê, gente? Só para quem não sabe o que é. A psicanálise ela é um campo clínico de investigação teórica da psique humana, independente, né, da psicologia em si, da linha que for, né, sendo traçada aí, qual origem na medicina, desenvolvido por Freud, tá? E quem foi Freud, né? Freud foi e aí ele fundou a psicanálise. Falar um pouquinho do Freud para vocês, de forma muito breve, porque obviamente o negócio é muito mais profundo do que isso. Agora, só uma coisa, gente, eu sou educadora, tá? Eu sou uma apaixonada pelo comportamento humano por conta da psicopedagogia. Eu acabei aprofundando aí sobre o desenvolvimento humano, mas eu sou educadora, não sou psicóloga, não sou psicanalista, mas eu amo essa área e por isso que eu acho importante dividir com vocês, porque a ideia da divisão é pelo seguinte: quando a gente não se dá conta que existe um inconsciente aí determinante nas nossas vidas, a gente fica refém dessas ciladas do inconsciente. Então a gente vai determinando situações e escolhas na vida da gente muito a partir do nosso inconsciente. Por isso que é importante, né, a gente saber um pouquinho sobre isso. Eu achei muito interessante a partir do momento que eu comecei a estudar sobre isso. Freud foi o fundador da psicanálise e da psicologia, né? Essa escola aí enfatizava muito a influência da mente inconsciente no comportamento. Ele acreditava que a mente humana era composta por 3 elementos: o id, o ego e o superego, tá? E aí ele fala também das fases do desenvolvimento do ser humano: a fase oral, a fase anal, a fase fálica, da latência e genital. E como que isso vai norteando aí a nossa vida. E aí, o que me traz hoje aqui por conta desse livro aqui? Porque quando a gente vai engravidar, né, de forma consciente, por uma opção, por uma escolha, a gente sabe que isso é de forma consciente. Quando a gente engravida sem querer muito, saiba que o inconsciente já sabia que esse corpo engravidaria. Há também, vou até dividir isso com vocês aqui, que eu acho importante. Há também a linha mais holística da coisa, que fala, né, das nossas dimensões. Da nossa dimensão espiritual, física, mental, né, que é o cognitiva, emocional, psíquica, cultural e social. Por quê? Porque a gente é o resultado disso, né? Pela visão holística, nós somos espíritos passando por uma experiência física. Nosso corpo físico. Esse livro aqui, gente, já que a gente está falando dessa questão mais holística aqui, que é do Pedro Siqueira, todo mundo tem um anjo da guarda. E ele fala que o anjo da guarda ele já vem pra gente assim que acontece a concepção. Então, por isso que tá tudo interligado, né? Se a gente começa a falar da psique, a gente está falando da parte espiritual também, a dimensão espiritual, a dimensão física, a dimensão mental, né, que é psíquica, emocional e cognitiva, a cultural e a social. Por quê? Porque isso tudo está atravessando o nosso comportamento, as nossas escolhas, né? Então, por que eu trouxe esse slide para cá? Porque quando a mulher ela fica grávida, né, ao longo de 9 meses, ela vive intensos eventos em seu corpo
Para alguns deles, o médico conhece explicações, para outros não. Para começar, né, o próprio milagre, que é o mistério da vida. A gente não sabe como que é feito assim, como que determina isso, como que de um líquido branco que sai do corpo masculino, que encontra com o óvulo no corpo feminino, se forma aí uma vida, né? É um corpinho mesmo, cérebro, coração, todos os órgãos. Então, assim, é um mistério, é um milagre da vida. O que faz essa criança existir? Por que essa criança e não outra? De onde vem esse desejo que impulsiona determinado homem, determinada mulher a aceitar, a querer essa criança exista? Mesmo que inconsciente ou conscientemente, você fala, eu não queria engravidar agora. Pode saber que inconscientemente você queria, né? Por que essa criança se mantém? Por que determinada gravidez evolui enquanto outra se interrompe? E por que acontece isso? Na verdade, por exemplo, eu tive 3 gestações. A segunda gestação eu perdi. E eu fiquei péssima, porque assim, conscientemente eu queria muito aquele bebê. Muito, muito, muito. Eu fiquei muito mal pela perda gestacional que eu tive, né? Mas vai saber, a gente não sabe, é o tal do mistério da vida que a gente não sabe, que vai conduzindo essa inteligência aí maior, que a gente não sabe, mas que vai conduzindo, né? Para essas perguntas a gente encontra algumas respostas, mas a gente não consegue encontrar todas as respostas de forma bem completa, porque se trata do quê? Se trata de um mistério da vida. A gente não sabe por que acontece dessa forma. Ela fala aqui também do baby blues, né? Depois que acontece o nascimento do bebê, que ela fala, gente, mas esse nome até não é o nome mais correto, porque na verdade é mommy blues, é a mãe que fica com esse sentimento, né? Uma certa depressãozinha ali, e que tem que ter muito cuidado, viu, para saber se é depressão mesmo pós-parto ou se não é, se é o baby blues, que é normal, a questão hormonal, e existe tanto essa transformação na vida da pessoa que está grávida, realmente, de fato, é uma transformação extremamente radical em todos os sentidos, né, como eu tô falando aqui para vocês. Por quê? Porque vai mudando, sim, toda a sua parte física, toda, né? Seu corpo todo físico, ele se transforma. E a questão psíquica também, só para deixar registrado aqui, que são as fases de desenvolvimento, a fase oral, a fase anal, a fase fálica, o período de latência e a fase genital, que é da puberdade e a vida adulta, né? E ela vai falando, inclusive, como essas questões sexuais, como é que foi feito esse bebê? Foi com consentimento? Foi com quais sentimentos que estavam acontecendo ali no ato sexual, né? Para esse bebê ter sido formado ali. Por quê? Porque isso tudo já vai construir a psique desse bebê também, né? Quantas famílias, por exemplo, que eu atendi em clínica de psicopedagogia, tá? Em psicopedagogia, e a criança, ela não era bem-vinda na gestação, e isso vai reverberar lá na fase do desenvolvimento da aprendizagem da criança, porque ela não se sente capaz, porque ela se sente rejeitada, porque ela não se sente querida, ela não se sente pertencente, e a necessidade do ser humano é se sentir querido, é se sentir pertencente, uma necessidade básica do ser humano, é se sentir aceito, é se sentir pertencente, e se ele já no início da vida não sentiu isso, pode ser que isso vá se impactando a fase do desenvolvimento dessa criança. Por isso que essa criança muitas vezes não se sente capaz ali no desenvolvimento de aprendizagem dela. Então, assim, tudo que acontece está interligado para o resto da vida da gente. A gravidez é na vida de uma mulher e de um casal, de uma família, um momento de grande riqueza e de profunda complexidade. Em nossas sociedades, frequentemente é considerado um momento privilegiado, um período durante o qual a mulher, símbolo da fecundidade, vive em pleno desabrochar. Provavelmente é assim porque as obras a tratam, né, desse assunto muitas vezes com essa tendência de idealizar e apagar tudo que possa ter sentido antes dessa situação acontecer.
Não há gravidez sem história, né? Porque a gravidez ela acontece a partir da história dessa mãe e desse pai. Exatamente porque toda gravidez tem uma história, é que não existe uma gravidez ideal, assim como não existe maternidade ideal. Existe aquela maternidade real, existe a gravidez real, existe o bebê real. Por que é importante falar isso aqui? Porque quando a gente está grávida, a gente tem mania de idealizar uma maternidade romântica que é vendida pra gente. Uma amamentação ideal, super de boa, plena e feliz. Com isso, vai tirando o protagonismo dessa mulher na hora dos desafios dela, que ela se depara ali no primeiro desafio da mulher, com toda certeza do mundo, é a questão do parto, a via de nascimento e a amamentação, né? E isso muitas vezes é tirado dessa mãe, porque a mãe fica sem saber o que fazer, começa a escutar o profissional, começa a escutar a vizinha, começa a escutar a mãe, começa a escutar a sogra e vai sendo tirado dessa mãe o protagonismo de escolha dela. Muitas vezes, por exemplo, a mãe quer amamentar, mas aí o hospital já deu a fórmula para o bebê, o médico manda dar a fórmula para o bebê e ela quer amamentar, só que ela está tendo algum tipo de dificuldade ali na adaptação. Então, a dica número 1 que eu dou para todas as grávidas que forem assistir esse vídeo, dica número 1. Está com alguma dificuldade na amamentação, procure imediatamente uma consultoria em amamentação, porque essa aí vai ser fiel ao seu desejo de amamentar, com toda certeza. É a dica número 1 que eu dou para vocês assim. Eu fiz o curso de consultoria em amamentação, porque na minha segunda amamentação, né, do José, eu tive cândida, evoluiu para infecção bacteriana. Até descobrir que eu estava com infecção bacteriana, o José foi ficando muito magrinho. E eu passei por 5 pediatras. 5. Eu fui em 5 pediatras. Até que o 5º descobriu que eu estava com infecção bacteriana no seio. E aí sim, ele falou, não, vamos tirar a fórmula, porque eu estava muito resistente de dar a fórmula, porque eu queria amamentar. E aí, antes de ir nesse pediatra, eu fui no Instituto Fernandes Figueira, que é um hospital referência aqui no Rio, que é o lugar até que eu doei muito leite na minha primeira amamentação. Por que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque era o meu segundo filho. Então não tem esse negócio, é mãe de segunda viagem, vai tirar de letra. Não. Cada gestação é uma gestação, cada nascimento é um nascimento, tanto que no nascimento do José eu tive coágulo preso, fiquei sangrando. Então, cada experiência ela é única. E com a amamentação do José eu também tive muita dificuldade, então eu digo, cada experiência ela é única. Então, mesmo se você estiver grávida pela segunda vez, você pode ter certeza mais do que absoluta que a sua gravidez vai ser completamente diferente da sua gravidez, da sua primeira gravidez. Os sentimentos serão outros. Por quê? Porque agora você já tem um filho, né? Então, você já vai ter que dividir a atenção do seu primeiro filho com o bebê que vai chegar. Tudo isso vai impactando emocionalmente, né? Que foi a chamada desse vídeo, era sobre a dimensão emocional na gravidez. Tudo que vai acontecendo com a gente vai impactando toda a nossa dimensão, né? Emocional. Eu deixei aqui o negocinho para falar para vocês que a criança ela vai passando por todas essas fases aí, né? A primeira fonte de prazer do bebê é o seio materno, por isso que a fase oral. A fase do desfraude é a fase anal e por aí vai, né? Todo o desenvolvimento aí do bebê. Deixa eu só parar de compartilhar isso aqui. Bom, então, como eu estava falando para vocês aqui, não há gravidez sem história, porque quando acontece essa gravidez, tem a história desse pai, tem a história dessa mãe. Tem aquelas mulheres, por exemplo, que engravidam sem ter o companheiro do lado, então é aquela mãe solteira, né?
Algumas mulheres vivem em sentimento de plenitude, outras vivem em estado de angústia. E essa diversidade de estados e de sentimentos também pode ser observada numa mesma mulher durante a sua trajetória aí gestacional, tá? Ela pode estar super feliz num dia e no outro dia ela está péssima, porque vai oscilando muito. Além dessa questão psíquica, tem a questão hormonal também. Alguns seres humanos vêm ao mundo carregados de uma história mais pesada, outras mais leves. Quando a linguagem comum usa esse termo pesada, significa que é num sentido figurado, óbvio, né? Mas na psicanálise, a lógica é inversa à da física. Quanto mais buracos tem uma história, mais pesada ela é. Buraco significa não ditos, lutos não feitos, eventos não formulados e que não foram colocados em palavras que pudessem lhes dar sentido e permitissem que fossem integrados. Isso agrava a história e sobrecarrega, né, a falta desses sentidos que vão ressurgindo aí na vida dessa gestante, né, como uma parede invisível, um obstáculo incompreensível. Olha aí de novo eu falando a questão do inconsciente, né? Quando a gente não traz para o consciente da gente esses buracos que ficam lá repercutindo dentro da gente, que a gente não se dá conta, a gente vai se enfiando em ciladas do inconsciente, né? Por exemplo, não necessariamente quem quer engravidar quer ser mãe. Parece paradoxo isso que eu tô falando, né? Mas é isso mesmo que eu tô falando. Não necessariamente quem quer engravidar quer ser mãe. Por quê? Porque quem quer engravidar pode estar idealizando uma coisa, mas na hora que esse bebê nasce, ele nasce com a sua complexidade. E é isso. Bem-vindo ao mundo materno, bem-vindo ao mundo paterno. Muitas vezes a mulher ela sente uma solidão muito grande já na gestação. Por quê? Porque as coisas que ela sente, só ela que sente. Quem não está vivendo isso ou quem nunca passou por uma gestação não tem a menor noção do que ela está passando. E quem já passou pelo que ela está passando, muito provavelmente já esqueceu a sensação que é. Então, muitas vezes, deslegitima aquilo que ela está sentindo naquele momento. Vamos falar isso que é importante. A história de antes do encontro é a de cada um dessa mulher e desse homem inscrita em sua própria família. Porque essa mulher, ela foi criança um dia e este homem foi criança um dia também. Tanto que ontem eu falei para vocês na chamada desse vídeo aqui, quando nasce um bebê, não nasce só o bebê concreto ali, nasce a nossa criança ferida também, vem muito à tona, né? Inscrita em sua própria família, enriquecida pela de seus ascendentes e colaterais, e que determina em parte o lugar deste indivíduo nessa família e a maneira como ele poderá, por sua vez, criar ou não uma família. A história de cada um com os seus conflitos resolvidos ou não resolvidos e o lugar que ocupa em sua própria família podem lhe permitir a realização de um encontro, mas vão determinar em grande parte esse encontro com um homem com uma mulher específico. Uma vez adquirido esse lugar, ainda é preciso se perguntar: que lugar é esse que eu permiti aquele ou aquela de gerar filhos e fundar por vez a minha família? Porque você sai da sua família de base e começa a construir a sua família, né? Olha que coisa interessante isso. Muitas vezes, quando eu falo aqui para vocês a questão da repetição de padrão, né? Há a mulher que espera que seu filho salve a sua vida conjugal. Há a que decidiu esconder a sua gestação. Há o homem que decidiu fundar uma grande família, assim como há aquele que experimenta uma cega paixão enquanto em outro lugar, um lar, o espera. Todas essas mulheres e todos esses homens têm uma ideia precisa, enraizada em sua história do que é um casal em geral e do casal, a questão da idealização, né? Então, mais tarde, a impressão que essa criança terá da vida conjugal será determinada por essas ideias que lhe deram origem.
Não que seja estritamente determinada, mas sua conduta futura será grandemente influenciada por elas de uma maneira ou de outra. Isso pode ser constatado frequentemente em filhos de pessoas divorciadas, que dizem que nunca vão se divorciar. Escolhem conscientemente uma posição oposta ao modelo de onde saíram e juram que com eles será diferente. De repente, chegando à idade em que aquele que lhe serve de modelo, o pai ou a mãe, movidos por uma força que não compreendem, eles se encontram por sua vez em via de se separar. É claro que não é uma regra geral. Tem gente que escapa dessa regra e foge a esse padrão. Mas, como dissemos, cada um tem o seu próprio talento. Na história das famílias, muitos divórcios se repetem de geração em geração. Falando da mãe solteira. O caso da mãe solteira, não aquela que se separou do pai após ter gerado o filho, mas aquela que desde o início concebeu o projeto de fazer um filho sem pai. E não admite no homem senão sua função de garanhão. Também nos faz pensar em várias questões. Para começar, de que história particular pode resultar um tal projeto do qual o homem é excluído? Que crença é essa que essa mulher tem, que ela acha que todo homem que passa pela vida dela é um homem garanhão a ponto de não assumir uma família com ela? Qual foi a vivência que essa mulher teve na vida dela? Que exemplo, que modelo que ela teve na vida dela, né? Que consequências isso terá sobre a vida da criança? É essa que ela está esperando agora. Olha o tal da repetição de padrão aí. Ô, gente, esse negócio de repetição de padrão é uma coisa tão séria que a gente não para pensar, que até gravidez na adolescência muitas vezes se repete. Por exemplo, eu tive uma aluna. Ela era filha de uma mãe e neta de uma avó. A avó engravidou dessa mãe na mesma idade que essa mãe engravidou dessa minha aluna. Impressionante como vai repetindo os padrões, né? Então é muito importante que a gente para refletir sobre isso, exatamente para a gente romper com esses padrões. Um sentimento muito presente na gravidez é a ambivalência. Ela se repete assim muito e está muito presente. No ser falante, que é o homem, a ambivalência faz parte do desejo. Ela existe em cada um de nós, escrita na própria estrutura do inconsciente na linguagem. Como esse saber não é muito divulgado, algumas mulheres se sentem culpadas por se sentirem ambivalentes, por desejarem, por exemplo, um filho e por sentirem, ao mesmo tempo, esse desejo ameaçado por algum sentimento contraditório. E nesse tipo de situação, o ambiente nem sempre oferece o melhor socorro, ou seja, não oferece o acolhimento para esse sentimento e legitimar esse sentimento que ela está sentindo ali naquele momento, até porque é um sentimento muito comum, tanto na gravidez, após a maternidade como um todo, né? Que isso vai acompanhando a gente ad eterno, eu acho. A verdade é essa. Então, é extremamente importante que haja esse acolhimento para essa mãe, para essa gestante, nesse momento que surgirem aí esses diversos sentimentos ambíguos, né? Que vem a ambivalência ali bem presente. E a ambivalência também entra no jogo nos casais. E isso pode ser entendido como uma articulação entre suas histórias respectivas que não lhes permite encontro comum sobre o desejo de ter filhos. Isso é visível em casais que parecem brincar de gato e rato. O homem querendo um filho no momento em que a mulher não quer. E quando ela decide, ele já não quer mais. Esse jogo de ping-pong do casal, do qual eles não são as principais vítimas, pode durar anos, a menos que um dos dois consiga superar a própria ambivalência. Isso é, que seja capaz de continuar a dizer sim no momento em que o outro também queira. E aí, caso isso não ocorra, eles jamais gerarão filhos. Não é incomum em casos como esse que a mulher sustente seu desejo e finalmente decida ter esse filho, dispondo-se a defrontar com a oposição renovada do homem. Mas isso nem sempre é assim. Já vimos mulheres que, ao saberem da gravidez, vieram à consulta falando espontaneamente no aborto. Mas na vez seguinte vinham dizendo: falei com meu marido e ele não quer que eu aborte. Nesse caso, é o homem que sustenta por sua mulher o desejo de ter o filho.
né? Olha aquilo que eu falei mais cedo. Quando se deseja ter um filho, é o filho que se projeta imaginariamente no futuro. Ter um projeto de ser pais é projetar a si mesmo no futuro como pais desse filho. A prova de que existe uma diferença entre essas duas situações é que se pode ter um desejo de ter filhos e não ter um projeto de ser pais. Olha aquilo que eu falei mais cedo, né? Isso ocorre com frequência, por exemplo, em casais de jovens que ainda são muito filhos e ainda não estão preparados para serem os pais. O desejo de ter um filho é uma coisa, o projeto de ser pai e mãe é outra bem diferente, mas que também preexiste a concepção do filho. O projeto de ser pais implica a forma como cada um se vê, como futuro pai, como futura mãe. Quando se deseja adotar uma criança, por exemplo, são feitas várias entrevistas com pessoas responsáveis da administração, com psicólogos. Pede-se a eles que tenham um projeto para o futuro filho, que expliquem um modo como pretendem educá-lo, um modo como pretendem se empenhar para realizar esse projeto em que o contexto se propõe a criá-lo. Que eu vou terminar com isso, porque eu acho que vai ficar aí como reflexão. Quando você lida com a realidade que chega após o bebê, para não ficar longo, né? Porque eu já nem... Enfim, para não ficar um vídeo longo, já que eu vou deixar ele gravado aí. Mas quando você lida com a realidade e não com aquilo que foi idealizado, dá um sentimento de luto. E fazer o luto de um sonho para admitir a realidade é permitir ao outro tempo que precisa para encontrar o seu lugar, tal qual ele o concebe, dentro de um certo espaço de liberdade e não tal qual se concebe por ele. Nem sempre é fácil e pode ser a causa de sofrimento. Mas, se desde o começo cada um admitisse essa necessidade, se desde o começo a pessoa tivesse consciência absoluta que aquilo que está chegando não é de acordo com aquilo que você idealizou, e sim com o real, talvez não haveria tanto sofrimento, como acontece na hora que você lida ali com a realidade quando seu bebê chega, né? Mas desde o começo... se desde o começo cada um admitisse essa necessidade, isso tornaria a relação com a realidade mais justa e o luto pelas fantasias seria menos difícil, né? Acima de tudo, isso criaria menos tensões e menos mal entendidos entre os casais. Eu vou terminar então com isso, porque é exatamente isso. Quando a gente engravida, a gente não tem a menor noção do que é a realidade. E a realidade ela é bem diferente daquilo que a gente idealizou. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a gente tende a romantizar, né? Tanto a gravidez quanto a amamentação. E muitas vezes a mulher ela se sente muito sozinha nesse processo. E é importante que quem está à volta dela ali, ao entorno dela ali, consiga dar essa rede de apoio, até emocional mesmo, porque a gente muda tudo se desloca, né? Tanto fisicamente, né? Os nossos órgãos vão se deslocando fisicamente dentro do corpo da gente, vai sendo tudo exprimido por causa do bebê que está crescendo ali, quanto emocionalmente também. E por isso que muitas vezes ela falou, né, a autora do livro falou da questão do divórcio. Muitas vezes o divórcio acontece nos 3 primeiros anos após o nascimento da criança, porque vai mudando muita coisa mesmo. Ou realmente vai se repetir aí o divórcio quando essa mãe tiver numa idade próxima que os pais dela se separaram, né? Enfim. Então, fica aqui essa pequena roda de leitura, né? E eu vou deixar gravada para quem quiser assistir, que eu acho que aos pouquinhos eu vou trazendo esses conhecimentos, que é importante sair
do meio acadêmico e trazer para o mundo aqui real. Afinal de contas, todos nós que estamos aqui nesse perfil somos mães e pais. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.